Olá, tudo bem? Meu nome é Claudiane Scheffer e hoje eu vou estar apresentando o mapa conceitual da disciplina de práticas pedagógicas Educação Maker, ministrada pela professora Débora. A prática pedagógica Educação Maker, ela foi desenvolvida a observação no ambiente escolar do dia 8 ao dia 10 de novembro, no período da manhã, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cátia Gisela Beraldo Todon, localizada no município de Paysandu. Nós realizamos também, além da observação, registro fotográfico da escola, uma entrevista com o coordenador pedagógico dessa instituição. Este coordenador ele também atua como professor na Fundação de Educação de Paysandu. E o nome desse professor coordenador é Claudimar Jean dos Santos, e também nós realizamos a construção do mapa conceitual. O mapa conceitual ele ficou bastante extenso, então eu vou dividir ele em duas partes, né? O que nós observamos e também a partir da entrevista em relação à profissão ali, a atuação como coordenador pedagógico e a atuação como professor, sabendo que elas também estão ali intimamente relacionadas. Nesse eixo, digamos assim, coordenador pedagógico, nós então podemos conceber que este entrevistado, ele possui várias formações em magistério, graduação em ciências biológicas, história e pedagogia e também mestrado em limnologia. Ele é coordenador da Escola Municipal Cátia há 2 anos. E ele tem como perspectivas aí candidatar-se à direção, ingressar no doutorado em educação. E a partir então de toda a observação e a análise das respostas da entrevista, nós podemos aí identificar que apesar de como coordenador pedagógico ele não empregar uma educação maker diretamente, indiretamente há sim algumas concepções relacionadas à educação maker, né? Como, por exemplo, utilização de algumas atividades práticas, produção, né, de trabalhos dos alunos, entre outros aspectos. E tem como habilidades ali competências relacionadas à coordenação pedagógica, que elas ali atravessam também a profissão, a atuação como professor, que para ele há necessidade de busca de aprimoramento constante. Tem que se ter ali uma atenção às novas tecnologias, mesmo que não existam os recursos necessários para aplicar essas inovações e tecnologias, há sim necessidade de estar atento a essas novidades. Também é necessário comunicação e escuta ativa, isso foi bem explicitado por ele, bem observado ali nesse contexto. Há necessidade de habilidades socioemocionais, que também foi outro aspecto muito bem expresso. Vontade de aprender, de ouvir, saber lidar com pessoas, né, que são os alunos, professores e até algumas vezes os pais. Tem que ter paciência, porque estamos lidando ali com crianças, né? Cuidado, e tem que ter todo um trabalho coletivo, que isso também, essa questão do trabalho coletivo também é um elemento da educação maker, da cultura maker. Já nesse eixo como professor, que como eu disse, atravessa também esse eixo como coordenador, ele trabalha como professor dos anos iniciais do ensino fundamental há 9 anos de experiência. Atualmente ele está lecionando no 3º ano do ensino fundamental nos iniciais. Ele tem algumas perspectivas, que é prestar um concurso para conseguir mais um padrão, pois ele já tem um padrão, ele já é concursado, ingressar no doutorado em educação. O planejamento é baseado na BNCC e adaptado também ao currículo do município e à adaptação às necessidades dos alunos, isso foi possível observar também. Ele afirma que os recursos inovadores são difíceis de conseguir, né? E só que ele já buscou fazer algumas atividades práticas, e isso aí atravessa a cultura maker. Só que ele expôs, e o que a gente também pôde observar no decorrer aí do cotidiano escolar, que ele tem muitas dificuldades em conseguir os materiais para realizar essas práticas, principalmente fora da universidade.
Os recursos tecnológicos, ele afirma que são poucos recursos existentes na escola, mas basicamente os professores utilizam muito projetores de slides e também filmes como recursos didáticos. As habilidades e competências, ele utiliza várias habilidades muito interessantes que também conversam com a educação maker, né? Então ele afirma que é interessante buscar essas metodologias ativas. A educação maker também conversa com as metodologias ativas de ensino, valorizar a criticidade do aluno, saber selecionar os conteúdos que serão ali mediados, mobilizados em sala de aula, tem que ter paciência e cuidado, porque estamos lidando com crianças, saber também lidar com essas habilidades socioemocionais, tem que ter vontade de aprender e de ouvir, uma comunicação e escuta ativa, buscar esse aprimoramento constante e atenção, mesmo que num primeiro momento não consiga se utilizar essas inovações e as tecnologias, assim uma necessidade de estar atento a isso e buscar incorporar essas tecnologias no cotidiano pedagógico. E como assim, um conselho, uma perspectiva para a formação dos professores, ele afirma que é interessante, tanto na formação de professores, o ensino de conteúdos específicos e gerais da área, como também um apoio emocional e psicológico para que os professores não se venham frustrados quando chegarem no exercício, no chão da sala de aula. De modo geral, então, a gente pode considerar, pode concluir que os professores, nesse contexto de observação e também a análise de respostas das entrevistas do entrevistado, que os professores, mesmo que eles não tenham conhecimento do movimento da educação maker, do movimento maker na educação, eles desprendem, eles mostram elementos. A gente consegue observar alguns elementos dessa prática em seu cotidiano escolar, como desenvolvimento de experimentos, algumas atividades práticas, esse desenvolvimento da criatividade, criar caminhos para que os alunos coloquem a mão na massa e colocar o estudante como protagonista da sua aprendizagem. Então é isso, muito obrigada, até mais.